Olá, amados, com a graça do nosso Deus, o poder, o amor e a sua proteção, o cuidado que Ele tem para conosco. Estamos no 19º dia de jejum e oração, chegando os últimos dias desse propósito, com a graça do nosso Deus, e agradecemos a Deus porque a cada dia Ele tem nos dado vitória, nos fortalecido de uma forma diferente. Hoje nós nos sentimos melhor do que ontem, e assim nós vivemos a cada dia, e todos os dias Ele nos fortaleceu, nos encorajou. Por isso que nós podemos dizer que Ele é a nossa porção, Ele realmente é a nossa fortaleza. Então, a vontade de Deus realmente ela é a melhor para nós. Seja qual for a vontade de Deus, porque nós não sabemos. Nós sabemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus é maravilhosa. E muitas coisas Ele faz hoje, nós só entenderemos isso amanhã. Por que disso? E nós passamos esses dias falando sobre o livro de Daniel, o profeta Daniel, que com certeza quando ele estava indo lá para a Babilônia, com os jovens e outros que foram juntos, né, porque a cidade toda de Jerusalém praticamente foi saqueada e levado para lá essa população, ele também não entendeu. Mas depois, quando Deus levanta ele como profeta e dá sabedoria, revelação, visão de sonhos, Daniel vem entender. Assim é comigo e com você. Mas a diferença nessa superação, nessa força que Daniel teve, nesses livramentos, foi que ele nunca se apartou de Deus. Foi que sempre ele confiou em Deus. Então nós vemos que Daniel é um homem de Deus e definitivamente ele se colocou acima das condições do seu tempo, da sua época, das circunstâncias, e com isso ele foi grandemente usado por Deus. Ele teve coragem, nós vemos que isso nos impressiona, de resistir e agir ali na Babilônia, agir num povo estranho, segundo as suas convicções, segundo a sua crença, segundo o que ele aprendera da palavra. Então, isso levou com que ele hoje representa para nós um exemplo de superação. Falamos tanto em superação, está ali um grande exemplo. Porque hoje nós temos exemplo de superação. Mas olha, que testemunho de um profeta de Deus. O livro de Daniel não começa realmente com Daniel, mas uma triste história, uma triste ilustração de tudo que prevalecia naqueles dias, de todas as coisas ruins que, na verdade, dominavam aquela época, aquela região. E nós aprendemos, né, com esses versículos e o desses versículos, que os filhos de Israel tinham sido conquistados por quem? Por seus inimigos. Quem eram seus inimigos? Os babilônicos. E foram deportados para uma terra estranha, uma terra longínqua. Então, o que Daniel fez? Mesmo lá, Daniel foi perseverante, manteve suas convicções de filho de Deus, não se contaminou, e ele, só de corpo, ele foi conquistado. Mas de alma, de espírito, os inimigos babilônicos não conseguiram ultrapassar seu espírito, sua alma, não conseguiram contaminar. E nós vemos que hoje, muitas vezes, nós, filhos de Deus, nos encontramos em formas ou situações parecidas. Porque as investidas que se sofre é que nós venhamos de repente a sermos levados a viver o que Daniel viveu, a sermos contaminados, a nos levar para longe, né,
da presença de Deus, de Jesus. Então, nós vemos que nós temos uma grande herança em Deus e Pai através de Jesus. Mas nós precisamos viver essa convicção. Deus nos deu uma herança, mas ao contrário do que nós vemos na herança de Israel, que é terrena, a nossa é celestial. Na primeira epístola de Pedro, ele diz isso, que nossa herança está reservada no céu para nós. Por quem? Para Deus, através de Deus, aliás. Então, é isso que Deus tem para nós, é isso que Ele nos mostra, a maior herança. A nossa convicção não pode ser mudada. Daniel tinha certeza disso também. A maior herança estava onde? Estava em Deus. A sua vida era Deus, o início, o meio e fim era Deus. Então, o nosso início, Deus nos chamou para a vida. O que nós vivemos hoje é Deus, Sua palavra, o que Ele nos revela, o que Ele nos dá, as normas, as diretrizes, e que essas normas e diretrizes, para muitos, é como se fosse escravidão, mas é onde nós nos sentimos livres e mais ainda, onde nós temos a proteção, onde nós temos o cuidado, onde nós temos o livramento de ciladas do inimigo. E a 1 João capítulo 4 diz, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. O que é maior que está em nós? Deus é maior do que tudo. Quando Ele envia Jesus, Ele envia seu próprio, a si mesmo. E também João diz que nós somos fortes e a palavra de Deus está em nós. E nós já vencemos o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fez forte, Deus está em nós, a palavra de Deus nos direciona, nos protege, e nós já vencemos as investidas dos inimigos na nossa vida. E nessa caminhada, firmes nessa palavra, em nossas convicções, hoje Daniel nos mostra a firmeza em suas convicções, que eram através do que? Da palavra de Deus, através de Deus. O que ele conhecia da palavra até então era que mantinha sua convicção em Deus. Então nós temos que ser convictos de que nós vivemos a palavra de Deus, de que nós estamos no caminho certo, convictos de que só Ele tem a salvação, a cura, o livramento, a proteção para nós e para nossos filhos. Hoje nós vivemos uma época em que nós devemos nos preocupar conosco, pais, sim, mas os nossos filhos, eles são protegidos através da nossa oração, do nosso jejum, da nossa palavra, e incluídos os nossos netos, porque nós que somos adultos, que já estamos caminhando nesse caminho certo, o inimigo sabe que nós estamos firmes. Ele está de olho em nós, mas está de olho em nossos frutos. Por quê? Porque ele sabe que Deus diz, crescei e multiplicai-vos, e eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. E quando crescer e multiplicai-vos de Deus se manifesta, a palavra dele se manifesta, a palavra dele se multiplica. Por isso nós pais, nesse jejum, nós temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e a futura geração deste mundo. Que mundo eles vão viver? Então compete a nós. Nós temos que ser convictos de que nós servimos a um Deus poderoso, maravilhoso, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar vida eterna. Mas nós termos essa convicção de que nessa vida eterna está quem? Nessa vida eterna, nesse mundo que se vê adiante ali, se encontram nossos filhos. Então nós precisamos orar dessa forma. Nós vemos que os projetos, as investidas de alguém que é mau, de alguém que lança palavras que não são abençoadoras, elas são derrotadas como? É isso que 1 João quer dizer, 2,14. São derrotadas pela nossa obediência
a palavra de Deus, pela nossa convicção à palavra de Deus. Amados, nós estamos chegando ao final desse jejum e oração, desse propósito de 21 dias, e esse propósito não pode ser em vão, não será em vão em nome de Jesus Cristo, mas busquemos a Deus e continuamos a buscar a Deus, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A convicção vem pelo ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. O inimigo, as investidas do inimigo é derrotada na nossa vida quando nós ouvimos a palavra, quando nós temos convicção de que ela é verdadeira e quando nós vivemos essa convicção na nossa casa, na nossa família, no trabalho, e somos testemunhas para nossos filhos, nossos netos, funcionários, trabalhos, colegas, enfim. Essa convicção faz com que nós derrotamos toda a maldade que o mundo tenta colocar. Quem é o mundo? O mundo é hoje que a gente fala, é essa maldade que está solta. E nós temos o poder de Deus, o amor de Deus, Ele está em nós, então Ele é maior que tudo isso, para que nós venhamos a vencer essa batalha. Que nossos filhos tenham uma vida abençoada, nossos netos, uma vida de paz. Por isso que nós temos que orar pelo mundo, pela paz no mundo, porque a ganância, porque há tantos projetos maus por causa de um pedaço de terra, ou porque é maior ou porque é menor. E isso não muda, não pode mudar a nossa convicção. Daniel não estava mais na terra dele, uma terra totalmente estranha, mas a convicção, a fé em Deus não mudou sua essência de filho de Deus. Então hoje nós vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse 19º dia em oração, em jejum, consagrando a Ti esse dia, consagrando nossas orações, consagrando nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, da nossa casa, da nossa família, do cônjuge, dos filhos, dos netos, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua misericórdia, assim como nos alcança, alcança a nossa casa, colegas de trabalho, funcionários, empresários, que alcance a Tua misericórdia esse mundo, venha trazer paz, ó Deus, em nome de Jesus, paz à Tua igreja na terra, que as famílias busquem a igreja. Famílias, nós só venceremos a maldade desse mundo através da busca em Deus, e nós buscamos a Deus como? Testemunhando como? Quando nós vamos para a igreja, quando nós frequentamos a igreja. Por quê? Porque Jesus instituiu a igreja, porque Ele sabia que seria fácil de ser dominado o mundo, dominar os seus filhos, quando eles não tivessem a casa de Deus, onde eles seriam alimentados pela palavra falada, revelada pelo Espírito Santo. Por isso nós oramos pela igreja na terra. Quanto mais igreja, mais paz. Quanto mais igreja, mais palavra de Deus, mais o mundo terá paz, menos guerra, menos fome, menos ódio, menos ira, menos briga. Tudo isso será menos, mais de Deus, mais do trono da graça, mais de Jesus, humildade, perdão, amor, perseverança, fé, coragem, ousadia, intrepidez de vencermos, sermos encorajados por quem? Pela palavra de Deus, não pelas palavras do mundo. Palavras abençoadas para sermos abençoadores deste mundo. É isso que Deus espera de nós, que neste jejum nós sejamos fortalecidos, curados, libertos. Pai, em nome de Jesus, que haja cura onde precisa de cura. O objetivo desse jejum também é por cura, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, ó Senhor. Venha a Tua graça e a Tua misericórdia para que realmente a cura alcance, Pai, em nome de Jesus, essas vidas e venham testemunhar de Ti, Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, que a convicção em que a palavra de Deus é verdadeira, a convicção em que Deus é que nos criou, nos chamou à existência, e que a vitória está nele, e que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, venha permear nossos corações, nosso espírito, nossa alma, nossa família. A essência deste mundo, a essência da sociedade está firmada, formatada nos pilares da família, e os pilares da família, pai, mãe e filhos, eles são sustentados pelo amor, pela fé, pela palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que isso venha cada vez mais ser verdade nas nossas casas, cada vez mais ser verdade nas nossas vidas. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, assim nós te louvamos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Te entrega hoje. Hoje você fará a oração em jejum a Deus. Hoje a tua oração, a tua conversa é você e Deus, baseada nessa mensagem, nessa palavra que o Espírito Santo trouxe para que ela fosse revelada para ti, para que chegasse até você. Ouça e ore e fale com Deus. Peça a Deus pela cura, pelo milagre, pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos cônjuges, homens e mulheres que precisam de Deus, homens que são sacerdotes nos lares e precisam de Deus, precisam do apoio, precisam do cuidado de Deus. Você mulher que busca Deus, você mulher que vai à igreja, ore, clame a Deus pelo teu esposo, ganhe ele em silêncio para Deus, como diz a Bíblia, o silêncio é a oração, tu e Deus por ele. Seja forte, mulher, seja forte, porque assim como o inimigo enganou a mulher lá no Éden, Deus levantou nós mulheres como seu exército secreto, o exército de Deus, porque somos intercessoras, mulheres que oram e que ganham a casa, a família, os filhos para Deus. Que Deus abençoe a tua casa, teus filhos, genros, noras, e que sejam abençoados e abençoadores nessa multiplicação, para que o mundo venha a ter paz, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ele te ama, Ele quer você junto dEle, Ele te ama, Ele te usa como um vaso de honra, de onde jorra palavras de Deus, palavras do Espírito Santo, palavras abençoadoras, em nome de Jesus. Um grande abraço, em nome de Jesus, amém.